Amém. Segundo Reis, capítulo 1 diz: Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebude, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, esse rei poderia perguntar, né? Que homem que disse isso? E diriam assim: era um homem vestido de terno e gravata. Terno e gravata? Não conheço não sei quem é não acredito nas palavras dele não. Como é que esse homem se vestia? Assim? Então esse aí é Elias, a coisa está feia para o meu lado, né? Os conceitos aqui, repara como é que Deus faz, né? Como é que Deus cobra. Podia simplesmente, foi consultar lá o demônio lá, foi invocar lá os mortos, então deixa ele morrer lá desprezado. Não, tem certas coisas que Deus não tolera. Deus faz questão de se manifestar para dizer assim: tu não vai sarar, eu não vou deixar você sarar. De repente esse rei ainda tinha muitos anos de vida, ainda tinha muitas realizações, mas a atitude dele pode ter encurtado a sua vida. As nossas atitudes podem nos transtornar. O que seremos amanhã depende do que fazemos hoje. Não é assim que a vida acontece? Eu tenho um projeto, eu quero no futuro ser um professor de inglês. O que eu tenho que fazer? Começar hoje a estudar inglês. Eu quero daqui a 5 anos estar dando aula de, qualquer cadeira dessas acadêmicas por aí. Então eu tenho que entrar para uma faculdade hoje, eu tenho que entrar para um curso. Eu quero daqui a um ano estar trabalhando com eletrônica. Eu tenho que entrar para um curso, eu tenho que entrar para uma escola, eu tenho que me envolver com um caminho aonde eu aprendo essas coisas. Muitas vezes não necessariamente entrar numa faculdade, mas eu tenho que entrar num caminho que me proporcione aprender essas coisas. Hoje tem gente aí tirando diploma pela internet. Tirando diploma que eu falo, não tirando diploma realmente, mas aprendendo pela internet muito mais do que em cursos por aí. Que a internet realmente é um mundo maravilhoso. Então, Elias é um homem conhecido. Elias está no cenário. O rei conhece Elias. Mas, adiante, a partir do verso 9, nós vamos ver que esse homem tem umas características na vida dele que talvez realmente confirmem o juízo que está sobre ele. Porque ele vai mandar capitães lá dizer para Elias: o rei está mandando dizer, desce. Há alguém que possa questionar essa atitude do capitão quando chega
porque não há registro da expressão que o rei manda se utilizar diante de Elias. Mas nós vemos que o capitão chega lá: ó, homem de Deus, assim diz o rei, desce. Será que o rei mandou realmente essas expressões? Eis uma questão. E se ele mandou se dirigir a quem ele está vendo que é homem de Deus, com expressões tão arrogantes, realmente ele estava simplesmente cavando a sepultura dele. E parece que é esse o cenário, porque Elias, quando se aproxima deste homem, não alivia nada. Agora, irmão, tem um detalhe que nós vamos estar vendo. Nós cristãos, eu acredito, não sei se hoje ainda as pessoas ainda pensam como alguns anos atrás. Às vezes pode ser porque o aprendizado ele é degrau após degrau. Tem pessoas que não se empenham devidamente, não leem, não oram, não buscam ouvir, não buscam estudar, e aí elas vão crescendo a passos de tartaruga. Outros não, estão dando saltos de canguru. Tem pessoas que estão baixando todos os seminários da internet. Pastor, consegui baixar todo o seminário 1 e 2. Eu digo, poxa, se teve o trabalho de baixar todo o seminário 1 e 2, imagina-se que vai ouvir, imagina-se que vai aprender. E o que acontece? Nós concluímos que as pessoas realmente estão aprendendo, porque quando essas pessoas fazem perguntas, nós vemos o nível da pergunta. Outros não. Tem pessoas que pela internet estão em contato com o ministério já há 3, 4 anos, e quando vem uma pergunta da pessoa, ela ainda tem a coragem de perguntar: pastor, e a passagem tal que fala do jejum? Está na cara que essa pessoa se tornou, diante do estudo bíblico, uma inútil, porque isso está mais do que explicado na apostila, está mais do que explicado em aulas, está mais do que explicado em seminários e áudios de pregações, está mais do que explicado. A pessoa está em contato com o ministério, mas não está crescendo, não está se alimentando do ministério. Será mais um que no futuro vai ter uma surpresa. Eu não estou nem falando daquela, apartai-vos de mim, não estou nem me referindo àquela, estou falando de outras surpresas, ainda aqui no planeta, quando a pessoa pensar que tem Deus, pensar que vai desfrutar da bênção e ver um mundo desabar sobre a sua cabeça. Ah, mas pastor, eu sou da geração Jesus Cristo, eu não vou em igreja nenhuma. Irmão, não é da geração Jesus Cristo quem está sentado dentro da geração Jesus Cristo, ou quem está ouvindo as mensagens pelo site, pela rádio. Não é isso que é ser da geração Jesus Cristo. Geração Jesus Cristo é um nome que, vinculado a este nome, tem uma série de conceitos e princípios, e o principal deles é estudo bíblico. Eu não tenho interesse, meu irmão, em que você sente aí. Quando eu comecei a pregar para um. A primeira vez que eu fundei a geração Jesus Cristo, eu preguei para uma pessoa. Tinha uma pessoa. Hoje eu prego para milhares no mundo inteiro. Tinha uma pessoa. Eu não estou preocupado com a sua presença física aí. O meu olho grande, a minha ambição é que amanhã você seja uma tocha viva nas mãos do Espírito Santo. Se você não for isso, meu irmão, o que me adianta olhar para o seu rosto? Eu não tenho nenhum projeto com essas cadeiras todas repletas como estão hoje. Isso não é projeto meu, isso é projeto de Deus. Deus te trouxe aí. A minha ambição não é que você esteja sentado, que todo dia eu veja a igreja cheia, eu me sinta todo orgulhoso. Puxa, a igreja está cheia. Nada, meu irmão. Jesus não conta com a igreja cheia. Jesus conta com pessoas de valor. Hoje mesmo um irmão me participou de um sonho que a sua esposa teve, e ela vinha chegando ali, tinha muita gente do lado de fora e poucas pessoas, parece que ele falou mais 10, do lado de dentro.
E lá na porta estava escrito, centro de seleção. E a esposa dele ouvia uma voz, não me recordo agora da voz, em que, enfim, havia uma seleção, tinha uma multidão lá fora e tinha 10 pessoas aqui dentro. Eu vou me iludir com o exército de Gideão, com 32 mil? Quando chegar lá no céu, eu vou olhar para Jesus, Jesus, cadê aqueles 32 mil que foram convocados na geração Jesus Cristo? Ele vai dizer assim, ah lá, só sobrou 300, eu já não sei dessa história. A minha ambição aqui, o meu trabalho aqui, é pelo seu crescimento espiritual, não é pela sua presença aqui, é pelo seu crescimento espiritual. Se Deus te chamar para sentar aqui, você tem que obedecer a Deus e sentar. Tem pessoas que não vão nunca pisar aqui, e Deus chamou da mesma maneira para se alimentar deste ministério. É na Espanha, é na África, é na Alemanha, é na Inglaterra e tantos outros lugares. Então, observe aqui, vamos voltar ao nosso texto. O projeto aqui, depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, adoeceu. Olha a visão desse rei, vai lá consultar em Ecrom um tal Baal-Zebude, vai invocar lá os mortos lá, pergunta se eu sararei desta doença. Quando os mensageiros estão indo, eles se encontram com Elias, mas não é um encontro casual, é um encontro propositado por Deus, diz aqui com letra maiúscula, referindo-se a Jesus, o anjo do Senhor, que é Jesus, letra maiúscula, disse a Elias o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta, uma sentença já terrível, morrerás. Então Elias partiu. Quando os soldados voltam, o homem diz assim, como é que é? Que palavra é essa? Como estava vestido essa pessoa? Eles nem disseram, nós não perguntamos o nome do homem e tal, não, como ele estava vestido? Disseram, ele estava vestido com uma roupa de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Aí o homem diz assim, este é Elias. Você sabe o que significa essa roupa? Você sabe o que significa a nossa roupa? Você sabe na simbologia, quanto nós já estudamos sobre vestes espirituais? Você sabe como nós somos vistos, as vestes que no mundo espiritual nossas, que aparecem, não são as camisas de malha, de algodão que nós usamos na terra. No mundo espiritual, quando o diabo me olha, as vestes que ele vê são outras. Quando os anjos de Deus olham para mim no mundo espiritual, que eles veem as marcas que Jesus Cristo colocou no meu ser e nas minhas vestes, os anjos de Deus me identificam pelas marcas espirituais das minhas roupas. Anjo não é onisciente. Você acha que todos os anjos do céu me conhecem? Você acha que todos os anjos do céu te conhecem? Não, não é assim não. Existem em você marcas, existem em você situações espirituais, e essas vestes de Elias é uma característica marcante do comportamento dos profetas, daqueles que saíam do meio da cidade para servir a Deus, daqueles que não se envolviam com os reis, daqueles que não sentavam às mesas dos reis, não se envolviam com os falsos profetas, não comiam da comida dos reis. Quando disseram, esse homem é assim, 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 ele falou, esse é Elias, esse é aquele que não senta na minha mesa, esse é aquele que não come da minha comida, esse aí é aquele que não precisa de mim, esse é aquele cujo Deus vivo anda nos passos dele, e ele nos passos de Deus. Como é que esse homem se veste? Qual é a roupa dele? Quais são as características? Ele é um pobretão, ele anda com esse tipo de roupa, ele usa esse tipo de cinto.
As sandálias dele são sandálias, se é que não andava até a pé, descalço. Mas o rei identifica naquelas vestes uma situação espiritual. Ele diz: este é Elias o tesbita. Elias o tesbita, para o rei, significa aquele que quando abria a boca, Deus dizia: é assim mesmo. As vestes de Elias representam muita coisa. Se dissessem para esse rei: não, nós vimos um homem muito bem vestido, com um colar de ouro, com pulseiras de prata, e ele nos disse: olha, vai lá e diz para o rei que ele vai morrer, porque ele foi consultar um deus pagão, ele vai morrer. O rei diria assim: não vamos dar crédito nesse negócio não, eu não mandei vocês irem lá, Baal-Ecrom, vai lá, Baal-Ecrom, como eu mandei. Agora, quando veio a palavra de Elias, o rei disse: está encerrada a história, não adianta eu mandar ninguém a Baal-Ecrom. Irmão, Deus quer fazer da nossa vida simplesmente o que fez com Elias. Quando nós dermos uma palavra, as pessoas vão dizer assim: não, esse cara aí está falando, tem que atentar, sabe por quê? Porque ele é da geração Jesus Cristo. É exatamente isso, meu irmão. Por isso que eu digo para você: estuda muito, meu irmão, leia muito, ouça muito, conheça muito. Quando falarem de John Hus, você diz assim: eu conheço. Quando falarem de Martim Lutero, você diz assim: eu conheço. Quando falarem de Isaías, você diz: eu conheço. Quando falarem de Jesus Cristo, eu conheço, esse aí eu ando com ele todo dia. Quando alguém vier com um assunto, com uma história, você diz: não é assim não, é assim, assim, assim. E as pessoas vão dizer assim: mas ninguém nunca falou desse jeito. Aí você diz assim: pois é, mas eu falo. Você tem que ser a diferença total. Você tem que ser a diferença radical. Sabe o que acontece aqui? Sabe o que esse rei identifica em Elias? Irmão, Elias é o retrato da verdade absoluta. Quando esse homem diz: é Elias o tesbita, ele sabe que ali não tem negócio. Ele sabe que aquele homem, quando saía ao encontro, aquele homem, quando abria a boca, era assim, daquele jeito. O homem era, pelo que nós vemos na Escritura, de muito poucas palavras, mas ele emprestava a boca para aquele que fala e troveja na terra. Ele é de pouquíssimas palavras. Pega aí, retira os textos em que você encontra na Escritura Elias falando. Pouquíssimas passagens bíblicas você encontra a voz deste homem. Sabe por quê? Porque quem serve Deus é assim, meu irmão. Não fala demais não, fala o certo e o verdadeiro. É assim que tem que ser. E tem mais, tem muita gente por aí que tagarela um monte de coisa. Mas Deus não pode usar tantas coisas tagareladas. Deus só pode usar verdades absolutas, inegociáveis. Sabe, irmão, te empresta para Deus, ou melhor, te dá para Deus. Nas dispensações passadas, como eu falava no começo, e deixei o parêntese aberto, nós aprendemos uma visão muito ruim. Nós aprendemos uma visão praticamente que somos nós que usamos Deus, somos nós que usamos o Espírito de Deus, somos nós que usamos a palavra de Deus. E depois que entrou a restauração na minha vida, nós vimos que não é nada disso. É Deus que usa o homem. É o Espírito Santo que usa o homem. É a palavra de Deus que usa o homem. Deus nos chamou como instrumento e não como senhores. Senhor é Deus, Senhor é o Espírito, Senhor é a palavra. Nós somos servos, nós somos empregados, nós somos escravos. O homem não usa Deus, o homem é usado por Deus. Outra coisa, segura aí essa frase, se é que você pode suportar. O homem não glorifica a Deus.
o homem não glorifica a Deus, o homem apenas repete a sua glória. Glorificar a Deus, sabe o que significa? Que eu tenha condições de aumentar a glória de Deus. Longe de nós tal coisa. A glória de Deus está completa e nada a aumentará. Quando Deus existia, uma palavra que não se dirige a Deus, porque Deus não existe, Deus é. Mas vamos assim dizer, na linguagem humana, a partir do momento que Deus existiu, a partir do momento que há Deus, Ele já existe com a sua glória completa. Não tem nada mais que faça acrescentar a sua glória. Portanto, eu não glorifico a Deus, eu apenas deixo ou me permito para que a glória de Deus flua através de mim. Eu não acrescento nada a ela. Deus não precisa de mim para que Ele seja glorificado. Ele é glorificado, Ele é glorioso, Ele é santo, Ele é majestoso. Nenhum de nós tem nada para dar a Deus. É um privilégio, uma misericórdia muito grande, quando Deus diz assim, eu vou usar aquela frase ali através dos teus lábios. Deus vai e usa uma frase através dos meus lábios, mas se Ele quiser, Ele faz uma coluna proclamar, Ele faz legiões de anjos, Ele faz o cachorro latir, Ele faz o pombo voar, Ele faz a mula falar, Ele faz o cavalo relinchar, e os céus e a terra, Ele faz as estrelas cantar, e os céus e a terra manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E nós viemos de uma dispensação passada, onde nós fomos massacrados com gloriosas mentiras. Fomos massacrados. E nós achávamos que éramos os tais, e nunca vimos Deus. Hoje nós entendemos que não somos nada, agora sim estamos vendo que há Deus. Então, meu irmão, eu quero que você troque as suas vestes nessa noite. Tire essa riqueza e veste-se de pelos de camelo. Tire os teus cintos ornamentados, põe um cinto de couro em volta dos teus lombos. Tira a tua coroa e usa um chapéu de palha. Tira os teus sapatos bonitos e veste um sapato rasteiro de qualquer jeito. Certamente que não estou falando isso das coisas naturais, eu estou falando do que você tem que ser revestido no teu espírito, na tua alma, nas tuas concepções. Nós precisamos ver Deus. Para ver Deus tem que pagar preço. Tem mais uma coisa que eu vou repetir, eu fico irritado quando eu tenho que repetir certas coisas. Esquece os sentimentos da tua alma antes que eles te destruam. Se volta para Deus, que é espírito e verdade. Sabe, meu irmão? Deus não é alma, Deus não é sentimento. A nossa alma é apenas mais um caminho que Deus colocou dentro de nós para provar se nós realmente atentaremos nas suas grandezas espirituais ou se daremos vazão a outras coisas. É isso que serve a nossa alma. Para nos provar, você tem que sujeitar a tua alma, você tem que sujeitar os teus sentimentos. Mas, portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. O Deus falou assim, o rei falou assim, como é que é? Isso é Elias. Aí ele diz assim no verso 9, então lhe enviou o rei um capitão de 50, quer dizer, eu entendo aqui, né? Um homem liderando 50 homens, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50.
Então fogo desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Irmão, a ousadia de alguém que sabe que é homem de Deus, sabe? A ousadia de alguém que olha para as suas vestes e diz assim: opa, não tem mancha. A ousadia de alguém que examina a sua mente e diz assim: opa, não tem nada que me acuse. Homem de Deus, homem de Deus? Então tá, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma. E se não caísse? Eu estou dizendo nessa noite que a última geração de Canta Lavassou será chamada a geração de Elias. Irmão, a última geração que vai formar o grito da meia-noite também será chamada geração de Elias, vai transtornar esse mundo. Vai ser algo incrível, fantástico, extraordinário. Muitos até dirão: Elias ressuscitou, e outros dirão assim: mas tantos de uma vez só? O projeto, meu irmão, é que você não tema a nada. Já pensou você olhar um capitão todo armado montando seu cavalo, quando você olha mais 50 soldados em cima dos seus cavalos, com armadura, com as suas roupas lá de guerra? Aí, você aí, homem de Deus, desce depressa, assim diz o rei. Algumas versões dizem assim: homem de Deus, o rei te ordena, desce depressa. Algumas versões bíblicas dizem isso. Ele diz assim: descer com vocês? Quem são vocês? Se eu sou o homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. Sobrou nem cinza para contar a história. Não sei nem se sobraram cavalos nessa história. Sei nem se sobraram espadas caídas pelo chão. Não sei nem se sobrou alguma armadura para contar a história. Uma coisa eu sei, que o fogo de Deus consumiu tudo. Sabe, irmão, geração de Elias é o que Deus quer formar através da geração Jesus Cristo. E eu já profetizei no meio dos poderosos. Vocês estão preocupados comigo? E esperem algumas décadas e vocês verão o que é geração Jesus Cristo. Os projetos para nos deter, os projetos para nos parar, irmão, e não depois desses dias, não muito longe desses dias que nós estamos vivendo, nós vamos transtornar e acender antigas fogueiras. E eu estou realmente aguardando pela segunda prisão que está profetizada nesse ministério. Eu preciso dela. Eu preciso desta segunda prisão. Eu preciso dela para que o mundo possa realmente publicar o que é geração Jesus Cristo. Deus é tão tremendo que os obrigará a falar no nosso nome e a divulgar os nossos vídeos para o mundo inteiro. Depois, quando nós estávamos aqui, meu irmão, no tempo da prisão, nós éramos pouquíssimas pessoas, éramos umas 30 pessoas. Depois da prisão demos um salto para mais de 120. Depois da prisão nós começamos a receber ofertas de pessoas das forças militares, brigadeiros da marinha, não sei se chama brigadeiro, esse cara que viaja assim pelo mar, almirante, né? Almirante que chama na marinha, vai em navios. Pessoas mandavam ofertas, começou a chegar oferta de tudo que é lugar. Hoje entra ofertas nas nossas contas que eu nem sei de onde vem.
não sei que exterior daqui, não sei que oferta do exterior lá, não sei que oferta do exterior, eu nem sei mais quem manda essas ofertas, sabe por quê? Porque a Rede Globo trabalhou para nós, o SBT trabalhou para mim, a Band trabalhou para mim, eles são meus escravos, eles servem a mim. Ninguém frustra os projetos do meu Deus, somente o engrandece. Então, meu irmão, esta segunda prisão é algo esperado. E, lamentavelmente, tem pessoas, eu estou me esforçando para que a história seja diferente, mas, lamentavelmente, tem pessoas que ainda não estão prontas. Como na primeira prisão, pessoas estavam firmes, saudáveis, quando eu voltei, essas pessoas tinham sumido. Com medo de quê? Com medo de uma farda? Com medo de um revólver? A geração de Elias vai rir disso, vai zombar, vai escarnecer e vai cuspir. A geração de Elias será sedenta por ver o seu próprio sangue colorindo a terra. E quem tem essa fome e essa sede não será detido por armas, nem por fardas, nem por afrontas, nem por pressões. A geração de Elias vai viver debaixo de 500 mil graus, como se estivesse dentro de um ar-condicionado. A geração de Elias estará forjada no seu caráter e nos seus conceitos, que nenhuma pressão abalará esta geração. E sabe por que você está dando glória a Deus? Porque eu estou aprovado, pagando o preço para que você seja formado. Deus está te chamando. Não despreze o teu chamado, meu irmão. Paga o preço, deixa de ser criança, deixa de ser menino. Para de ansiar pelas delícias da vida, anseie por estar do lado de uma sepultura e as pessoas baixando o teu corpo, de preferência torturado, esquartejado. Isto é a geração de Elias, que se levantará, tão certo como o ar que eu respiro, se levantará. E este mundo pensa que esse pastor é intolerante. Intolerante é o Espírito Santo, meu irmão, que está preparando um povo que vai incendiar uma constituição em cada esquina. Eu não fiz nada disso ainda. O povo que Deus vai levantar será um povo terrível. Será um povo que, se alguém disser assim, vou matar e vou torturar o teu filho, vai, mata logo, tortura logo, mas eu não deixarei de falar do que tenho crido, do que tenho visto, do que tenho ouvido. Isto será a geração de Elias. A geração de Elias pode até ter família, mas não abrirá mão de 1 milímetro do que é reino de Deus. Elias tem convicção. Eu sou homem de Deus. Irmão, você tem que ter convicção. Não pode viver, será, talvez, quem sabe. Não, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, Deus está na minha vida, é a vontade de Deus, então solta a bomba mesmo, vai em frente. Agora aqui, diz, verso 13, tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50, então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias. O primeiro capitão que subiu é o primeiro milênio, o segundo é o segundo milênio, e o terceiro é o terceiro milênio. Suplicou-lhe e disse, homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida destes 50 teus servos, pois fogo do céu caiu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então, o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei.
Primeiro, chegaram lá, olha, o rei está mandando dizer, assim, assim, desce depressa. Elias está dizendo assim, e desde quando eu recebo ordem de rei? A geração de Elias também não receberá a ordem de rei. Desce depressa. Como é que é depressa? Homens estão querendo dar direção e velocidade aos meus passos? Ah não, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma. Aí aqui, desce com ele. Aí no verso 16, e disse a este, Elias foi lá ao rei, e disse, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cujas palavras se consultasse? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Adiante você vai ver. Assim morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, enfim. Agora, entenda o seguinte, o rei recebe uma palavra e ele tenta fazer uma pressão. Ele é meio cego, ele está achando que Elias simplesmente proclamou a palavra dele, e ele sabia que a palavra de Elias se cumpria. Eu acredito que ele está tentando fazer Elias dar um outro parecer, dar uma outra palavra. Mas homem de Deus que tem a verdade por absoluto, não muda o seu parecer. A verdade não tem negócio. A verdade é uma vara que não se remodela. Ela é um prumo de aço que não tem negócio com ela. Ou você vive na verdade, ou você vive na mentira, porque meias verdades não fazem parte do prumo do Espírito Santo. Aí aqui Elias está dizendo o que disse no começo. No começo ele encontrou meia dúzia de soldados e ele disse assim, olha, vai lá e diz para aquele rei que ele vai morrer por isso, isso e isso, porque foi consultar o diabo. Agora Elias está diante de um capitão de 50 que o leva para dentro da cidade. Ali tem um exército de 500, de 1000, sei lá de quantos mil, todo mundo armado, um monte de segurança dentro do quarto do rei, e Elias mantém a sua mesma palavra. Tu vai morrer e é por isso, como eu disse antes, assim é. Geração de Elias não muda. Geração de Elias é firme e constante, porque o Espírito de Deus e o Deus vivo não muda. Ele não muda o seu parecer. Ele não altera o que tem a declarar. Deus só muda quando o homem muda. Quando há tempo ainda, né? Como Jonas, como Nínive, aquelas histórias que nós conhecemos. Mas Deus não está sujeito à mudança, porque agora Elias está no meio de um monte de homens armados. Não, o anjo do Senhor disse para ele, desce com esse aí e não temas. Elias foi lá. Sabe, irmão, que tem pessoas que afrouxam a sua palavra e o seu parecer, mediante o campo em que se encontram, o cenário que se encontra, as pessoas com quem se encontram. Você sabe que tem muita gente com autoridade para pregar a verdade, rasgar o verbo, quando está diante de um pobre coitado? Mas quando está diante de um engravatadinho, de terno e gravata, não tem a mesma autoridade, não tem a mesma disposição. Você sabe que tem gente que chega para pregar no meio dos pobres, no meio do morro, e vai com toda a autoridade, irmão, por que isso, porque aquilo rasga o verbo. Mas se tiver que pregar lá na Zona Sul, tem o descaramento de falar, irmão, aqui nós temos que pregar com sabedoria, porque aqui é tudo povo de elite, é tudo povo rico. Você já ouviu isso? Tem gente que chega para pregar no morro e diz assim, você tem que se arrepender do seu pecado. Mas se estiver diante de alguém que tem uma faculdade, que usa terno, gravata, sapato cromo alemão, diz, meu senhor, sabe como é, né? Cada um tem o seu caminho, né? Deus é bom, né? Para o pobre, alguns dizem assim, Deus é juízo, Deus vai te matar, Deus vai te escalpelar. Chega para o rico, não, Deus é bom, Deus está abençoando o Senhor, né?
Você acha que eu estou mentindo, usando palavras falsas? Liga lá naquele palco chamado Gideão. Os pregadores do Gideão viram para o povão que está lá na frente e diz assim: irmão, tem que se arrepender, e solta o verbo. Quando eles viram para trás, para aquele palco de elite, onde tem governador, onde tem secretário da segurança pública, eles afrouxam a palavra, falam mansinho para a tribuna de trás, mas eles gritam para a tribuna da frente. Põe lá, Gideões, naquele palco de palhaçada que você vai ver na internet, várias pregações. Chicote no povo, e nos malfeitores do Estado, eles afrouxam a palavra. A geração de Elias não terá duas palavras, vai ser sim, sim e não, não. O sim do princípio vai até o fim, e o não do princípio vai até o fim. Geração de Elias não vai mudar. Por isso, irmão, se você não é firme e constante hoje, trate de se consertar. Se você está com duas palavras, trate de se retratar, senão não sobreviverá. Irmão, se nessa palavra você está se sentindo acusado, tem pessoas que estão em paz, estão enquadradas, estão buscando, o Espírito Santo está dando graça. E tem outros que estão se sentindo incomodados, tem gente que está se sentindo cansada, tem gente que está se sentindo doida para o culto acabar. Eu vou dizer uma coisa para essas pessoas. Sabe por que você está se sentindo assim? Porque você está desenquadrado, está à beira de ser, olha a palavra que eu vou usar, você está à beira de ser chutado para fora, está à beira, e pode vir falar depois comigo no final do culto, que eu vou te dizer outras verdades que você ainda não pensou em ouvir. Vem falar comigo depois do culto, você que está se sentindo afatigado, cansado, você que está disperso, sabe o que é isso? É o desprezo que o Espírito Santo já está dando sobre a tua vida, porque os que estão enquadrados, o Espírito Santo dá uma graça para se concentrar em cada palavra, e em cada palavra surge uma lição. Mas você que está aí vivendo de uma maneira horrível, sem caráter cristão, vem conversar comigo aqui depois do culto, que eu tenho outras verdades para te dizer. Mas vem disposto a apanhar bem, quem sabe talvez haja esperança. Quando a gente apanha e sente a pancada, é porque ainda estamos vivos. Elias é o retrato da verdade absoluta. Alguns poderiam dizer assim, o rei, por exemplo, né? Como é que é? O que esse homem falou? Eu não sei quantos homens foram enviados da primeira vez, 3, 4, 6, eu não sei. O homem podia dizer assim, não, Elias disse isso, porque ele estava lá com poucos soldados na frente dele. Manda um capitão com 50, caramba, para buscar um homem, que não usava nem uma faca, mandar 50? Qual era a intenção desse rei? Tem um homem ali, desarmado, que não é lutador, nunca brigou com ninguém vê esse homem nem discutindo no meio da rua, o camarada está em cima dos montes, a vida dele é orar, a vida dele é estar na escola dos profetas, ensinando, a vida dele é essa, o máximo que ele carregava era um pergaminho daqui para lá, um homem que não tinha nenhuma estrutura muscular gigantesca. Esse rei manda 50 soldados buscarem este homem. Qual é a intenção do rei? É intimidá-lo. Geração de Elias não sofrerá intimidação. Nada vai intimidar a geração de Elias. Nada. Aí pega esse homem e traz para dentro do palácio. Essa já era a intenção do rei, trazê-lo para dentro do palácio. Tipo assim, aqui dentro do palácio, ele vai afrouxar as palavras dele. E o que ele disse diante dos meus servos, que eu vou morrer, ele vai mudar o seu parecer. Pois Elias desce com ele, como o anjo do Senhor manda, vai dentro do palácio, na frente dos mesmos soldados, na frente dos mesmos guerreiros, na cara do rei, e diz: é aí que é a tua cama, nessa cama que tu está, aí também é a tua sepultura, tu não descerá dela vivo. Você entende, irmão? O que é um homem que não muda de parecer?
Você entende o valor que tem um homem, que Deus pega algo e coloca dentro da vida desse homem e diz assim: esse aqui eu posso contar com ele, ele vai sustentar isso aqui até a morte. Enquanto que outros estão dando as costas. Olha o peso dessa frase: Bíblia sim, Constituição não. Olha o peso dela. Quando Jesus me deu essa frase, quando eu aqui ao ministério, foi dando a cada irmão e foi envolvendo todo mundo, quando Jesus deu essa frase, que ele me disse: eu estou dando esta frase para este ministério, eu disse assim: então eu morrerei por ela. Tem pessoas que acham um escândalo. Que isso, irmão? Bíblia sim, Constituição não. Isso não é ser muito radical, não. Ser radical é morrer. Ser radical é alguém ousar morrer na cruz por mim. Isso é que é ser radical. Ser radical é Deus enviar o seu filho para salvar um pobre, coitado, miserável, pecador que nem eu. Isso é que é ser radical. Ser radical é Jesus Cristo me ver debaixo dos pés do diabo, colocando galinha na esquina, vela na encruzilhada, vela na pedreira. Ser radical é Jesus me ver sendo trucidado nos terreiros de macumba, humilhado, enganado, e ele ousar morrer, vir neste mundo, derramar o seu sangue para me resgatar das obras do diabo. Isso é que é ser radical. O meu radicalismo é ingratidão a ele. Não tem negócio com a verdade, não vamos negociar, vamos simplesmente nos curvar, nos render. Então, meu irmão, você não é a produção da verdade, você não usa a verdade, é a verdade que te usa. Você não usa Deus, é Deus que te usa. Você não usa o Espírito, é Ele quem te usa. Você não usa a palavra, é ela quem te usa. Você não traça os seus próprios caminhos, é Deus quem o faz. Você não escolhe os teus adversários, é Deus quem escolhe para você. Então, meu irmão, atente para essa firmeza de Elias. Se eu sou homem de Deus, ou seja, ele está querendo dizer assim: verdadeiramente eu sou homem de Deus. E ele prova que ele é homem de Deus. Principalmente ele prova quando ele vai no meio daquele exército, entra no palácio e diz: assim disse o Senhor, e é assim que vai ser. Dessa cama que você subiu, você não escapa. O rei deve ter dito assim: caramba, nada intimida esse cara. Nada intimida esse cara. Me lembra do promotor lá, o louco, que estava lendo a nossa situação diante do juiz. Doutor, o negócio é o seguinte, está lá na internet, eu coloquei lá, não sei quantos já viram. Promotor Inariput. Doutor, dizer que esse caso aqui é moderado, é até um escárnio para o processo. Depois que o cidadão foi preso, depois que está o processo, o que nós temos visto é um agravante maior ainda. Eu falei: opa, é aí mesmo. Eles perceberam que o agravante é maior, me prenderam por uma situação tipo nível 1, eu explodi a coisa para o tipo nível 10, 100 mil. Eles me prenderam porque eu falei que espiritismo é satânico, e porque queimei meia dúzia de livros. Agora o promotor constatou que eu publiquei coisas muito piores, e ele falou isso diante do juiz. Eu falei: verdadeiramente, eu estou aprovado, eu sou homem de Deus, porque diante das cadeias, diante das algemas, diante das armas, diante dos processos, eu cuspi em tudo isso, e segui adiante, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da minha fé, e até aqui nos ajudou o Senhor. André. Essa noite o Senhor me mostrava um homem, e esse homem estava num jardim, separando as flores, a qual seria agradável aos seus olhos. E esse homem separava as flores e segurava na sua mão. Esse homem está representado é o próprio Senhor, que desceu no seu jardim, que é esse lugar, e separou as suas melhores flores, porque agradou o Senhor. São esses que o Senhor vai usar para glorificar o seu próprio nome. E também o Senhor me mostrou
Elias, a teu respeito, que a segunda cadeia será a cadeia de ouro, porque Deus me mostrava a algema dourada de ouro sobre os teus braços. A segunda cadeia será a cadeia de ouro, diz o Senhor, a teu respeito, nesta noite. Amém?